Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, estou falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Hoje é 15 de novembro de 2013, o dia que se comemora Dia Nacional da Umbanda. Conforme instituído pela nossa Presidenta da República, esse é um dia oficial da Umbanda. Estava aqui refletindo o que eu poderia falar no dia de hoje, horas antes que antecedem a abertura dos nossos trabalhos. Hoje nós teremos uma engira na linha de Exu e estava aqui pensando, refletindo, o que eu poderia falar para a comunidade que é simpática ao nosso trabalho, aqueles que nos assistem no canal no YouTube e frequentam o nosso agrupamento. Umbanda, uma religião que nós aprendemos a ter amor e renovamos seguidamente o juramento na frente do nosso congá que nossa origem, a nossa cabeça, a nossa mediunidade não nos pertence, pertence aos orixás dentro de um comprometimento nesta encarnação que nós temos com a religião e com uma comunidade religiosa que se aglutina no entorno desse projeto, no entorno do nosso agrupamento. Ao mesmo tempo, temos um sentimento de não pertença, de não nos pertencermos, mas temos um forte sentimento de pertencimento a essa comunidade, a essa coletividade religiosa. Observando o momento que a nossa religião passa, a Umbanda, e o que nós verificamos no dia a dia, não digo que a gente fique triste, mas não podemos dizer que estamos alegres. Seria uma hipocrisia da nossa parte. Olhamos essas seitas eletrônicas neopentecostais, que tem como elemento central de rito, catalisador de toda uma estratégia de conversão de novos adeptos, trabalhadores, médiuns, sensitivos, pessoas que são oriundas do povo de santo e especificamente a Umbanda, que nós vamos falar hoje, também. Muitos que estão lá servindo, dando aqueles testemunhos, vieram dos terreiros de Umbanda. E paro-me a pensar, aquele que está lá, alterado, digamos assim, no seu psiquismo, manifestando o seu recalque, o seu trauma, e o pastor ali doutrinando os seus demônios. Qual foi a instrução que esse ser, que esse indivíduo, que essa consciência teve quando esteve vinculado a um terreiro de Umbanda? Qual foi a orientação que seu dirigente passou? O que ele entende de mediunidade? Qual foi a doutrina ou a teologia que fez com que esse espírito chegasse a esse ponto de desequilíbrio e estivesse lá dando esse testemunho, denegrindo uma religião, falando equivocadamente de entidades, de espíritos que labutam na Umbanda e contribuindo para que cada vez mais essas seitas, essas religiões eletrônicas continuem nesta guerra santa. Como entendemos que nada está certo, nada está errado, e ao mesmo tempo tudo está errado e tudo está certo, que cabe ao mais alto os desígnios de nós, ainda tão imperfeitos nesta vida terrena, olhamos isso com um olhar tentando compreender o que a espiritualidade está tentando nos dizer e está tentando nos demonstrar. Existe um pano de fundo por todo esse movimento de perseguição ao povo de santo e à Umbanda e às religiões mediúnicas que estão nos fazendo acender o sinal vermelho. Que instrução, que doutrina estamos passando para os nossos trabalhadores, os nossos obreiros, dos nossos terreiros, ilês, roças e centros de Umbanda? Que formação nós estamos dando para esses indivíduos, que eles possam ser seres humanos melhores e consigam compreender os aspectos que existem numa relação de intercâmbio com o mundo sagrado ou com o mundo espiritual. Os relatos que nos chegam muitas vezes são extremamente alvissareiros,
já temos casas que se preocupam com o estudo, com a instrução, preparar aquele obreiro, aquele médium, para que ele seja uma consciência segura e esclarecida do seu mundo interno psíquico e da sintonia que se estabelece com o mundo dos espíritos. Mas ainda recebemos muitos relatos que nos são preocupantes. Vou dividir alguns, não no sentido de que sejamos superiores a quem quer que seja, mas no sentido que a gente reflita que ainda o umbandista pode ser, e muitas vezes é, o maior inimigo da Umbanda e da religião. Atendemos há pouco tempo uma menina com 14 anos, já tinha incorporado todas as linhas de Umbanda, trabalhava com todos os falangeiros, desde 7, 8 anos era cambona. 3 tentativas de suicídio. Não sabia nada de mediunidade, nenhuma instrução. Como é que pode uma criança de 14 anos, sem uma maturidade, sem uma vivência, psicologicamente falando ainda em formação, como é que ela pode dentro de um terreiro, dentro de um templo, já ter incorporado todas as linhas, todos os falangeiros e se dizer um médium forte, um médium pronto? Mas que mediunidade é essa? Que mentores são esses que ela está com 3 tentativas de suicídio? Verificamos nesse caso a falta de estudo, a falta de doutrina, a falta de esclarecimento daqueles dirigentes ali responsáveis por esta média. Há pouco tempo tivemos um outro médium que nos procurou, 3 anos trabalhador de uma casa e não sabia nada, absolutamente nada sobre mediunidade. Já no segundo encontro ele começou a trabalhar, já estava na corrente de oração, já estava no passe e ninguém explicou para ele em 3 anos o que ele era, qual era o papel, o que ele ia perceber, o que ele ia sentir, como é que se daria a manifestação da mediunidade, se fosse o caso de ser um médium de incorporação ou não. Temos relatos, temos testemunhos desses que vão nessas igrejas caça-níqueis que têm um processo contínuo de demonização das religiões afro-brasileiras e Umbanda e Espiritismo, relatos do próprio povo que sai de dentro da Umbanda, das religiões afro-brasileiras ou do povo de santo e que se converte a essas seitas neopentecostais. E o relato que eles dão como vindo de dentro são que os umbandistas são falsificadores, que a mediunidade não existe, ou se quando existe são espíritos que só querem a troca, só querem oferendas, pagamento e outros elementos. Vejam bem o quão é o despreparo desses que acabam prestando um desserviço a uma religião que é tão bonita, que é tão atuante para a nossa espiritualização como a Umbanda. São tantos os relatos que nós poderíamos fazer repetitivos aqui. O último, um rapaz mais ou menos com 30 anos, se diz consagrado, né, no seu terreiro com Xangô Caô, e que ele pode trabalhar em casa ou pode atender aonde ele estiver. E ele vem assim se identificando como sendo um médium pronto, consagrado com Xangô Caô, e que está com um problema de obsessão e quer que um trabalho que possa ser feito, que se consiga doutrinar esse mago, ou se reter através da magia, se resolver, na sua versão, esse magro negro que está perturbando. Mas se ele é consagrado em Xangô, como é que alguém que é consagrado com Orixá e se teve vivência, se tem pertencimento a uma comunidade de fato e de direito assistida pelos orixás, como é que ele pode estar com o mago negro? Não existe milagre. Atender em casa, nem o Papa. Há que se ter uma egrégora, há que se ter a formação de uma corrente e todas as diretrizes de segurança que um trabalho de terreiro requer. Xangô Caô não existe. Caô é uma qualidade, Caô é um cumprimento do orixá Xangô, não é uma qualidade desse orixá. Então começa por aí a falta de doutrina, a fascinação e a facilidade muitas vezes que prometem, você
participar de um rito, se dizer consagrado e se achar poderoso. São por esses motivos, e poderíamos citar tantos mais que nos chegam aos ouvidos, que não gostaríamos nem de nos aprofundar, que são por demais preocupantes, como por exemplo o incesto espiritual, um pai ou mãe de terreiro, um dirigente assediar ou ter relações sexuais com uma filha ou uma médium da sua corrente. Isso é inadmissível. Que religião é essa que nós estamos em 2014? Que religiosos nós somos e que religião nós queremos formar? Amamos a Umbanda, entregamos a nossa vida, o nosso ori, procuramos aqueles que nos são afins, tentar despertar as consciências para que elas reflitam, pensam o quão bonita e quão profunda e ao mesmo tempo simples é a nossa religião de Umbanda. Nada acontece por um acaso, estamos todos amadurecendo gradativamente e vamos chegar num estágio de consciência, talvez daqui 200, 300, 500, 1000 anos, que nós consigamos viver com as diferenças de forma fraternal, amorosa, nos dando as mãos. Ainda sofremos o preconceito, a exclusão e o sectarismo daqueles que não conseguem conviver com uma religião que é diferente da sua. E nós, umbandistas, qual é o exemplo que nós estamos dando para a nossa sociedade, para os nossos filhos, para a nossa família? Fica aqui esta reflexão, e que Umbanda tenha sempre esta luz, essa força para continuar mais 105, 210, 420, 840 anos pela eternidade, enquanto existir o nosso planetinha. Nosso saravá fraterno, nosso muito obrigado. Salve o dia da Umbanda, dia 15 de novembro. Até a próxima oportunidade.